É uma afirmação essa ou uma pergunta? Nós vivemos um sistema democrático. Nós vivemos um sistema democrático. O Brasil hoje ainda é uma democracia, onde você tem 20 famílias controlando a economia como um todo, 20 famílias no Brasil. Você tem hoje o monopólio da cerveja, você tem o monopólio da proteína animal, frango, carne, você tem monopólio, papel e celulose, você tem um oligopólio de bancos, você tem, onde você olha, houve, de uma forma muito estruturada, desde a época do Fernando Henrique, aqui vamos ser bem justos, não começou no PT, eu vejo o Fernando Henrique como sendo o introito desse movimento como um todo, uma concentração de poder econômico e cultural no Brasil de uma forma avassaladora, que foi quebrada por 2 eventos, 3 eventos que estavam totalmente fora do radar. A revolução tecnológica, que nos permite comunicar e ter acesso a informações que antes eram inimagináveis. O movimento evangélico, que traz a Bíblia para o cotidiano das pessoas. E se você lê a Bíblia, você tem uma argumentação muito mais robusta para questionar a desestruturação dos valores judaico-cristãos. Isso daqui é importante a gente ter em mente. Esse movimento totalitário, ele tenta quebrar os 2 pilares que você tem no mundo ocidental, que é a ciência baseada no pensamento greco-romano, aristotélico. Aí você tem Aristóteles, São Tomás de Aquino, René Descartes, etc. Pensamento científico puro. E aqui, os valores judaico-cristãos. Nós pensamos, os ocidentais pensam como um greco-romano, mas se comportam sobre valores judaico-cristãos. É muito importante isso. E esses 2 pilares, eles são continuamente atacados, seja falando que a ciência é burguesa, que a matemática está a serviço do imperialismo, ou que a biologia é opressora, quando você vai para a discussão do gênero, seja minando a Bíblia, que é um alicerce muito grande. Então a gente tem, nesse movimento evangélico, a reconstrução de uma forma muito intensa, ou talvez a construção, eu acho que nunca a gente teve tanta gente no Brasil lendo o Velho e o Novo Testamento. Isso deu uma robustez muito grande para o movimento de reação. A revolução tecnológica que nos permite furar o monopólio, oligopólio da Rede Globo, Folha, etc., das famílias Frias e Marinho. E, por último, um movimento fundamental que foi, aí eu coloco o professor Olavo de Carvalho como uma linha mestra na construção de um aparato filosófico que dá muita robustez para toda a nossa discussão. O que eles estão se deparando pela primeira vez é uma robustez ideológica do ponto de vista filosófico, comportamental e econômico, porque na parte de economia nós defendemos a ciência econômica, porque não existe isso neoliberal, isso é papo furado, existe a ciência econômica, microeconomia, e existe o voodoo. O voodoo foi o que sempre foi feito ao longo dessas décadas. A taxa de juros no Brasil é estruturalmente alta. Está aí. 1 ano de Paulo Guedes e a gente está com a taxa de juros mais baixa da história. Real, nominal, a economia está vindo, está crescendo. Ano que vem vai crescer uns 2%. Então você tem a ciência e você tem o obscurantismo. É diante desse quadro que o Brasil se depara. Voltando, o Brasil é uma democracia? Quando a gente olha os 3 poderes, você vê eles funcionando plenamente como uma democracia? A nossa economia é uma economia condizente com uma economia de uma democracia robusta ou de um regime totalitário? Não é mais o socialismo, ele não é mais o comunismo, não é mais a visão. A gente está diante de um movimento que ele se adapta, ele evolui, eles mudam, extremamente inteligentes e preparados. Essa visão totalmente centralizadora já era. Existe uma economia de mercado baseada em poucas famílias com uma relação incestuosa com o partido e com o Estado. E nesse aspecto é muito parecido com o que houve na Alemanha.
em 1930, na década de 30, onde eles escolheram algumas famílias, criaram grandes conglomerados que tinham uma relação incestuosa com o partido e com o Estado. E essas grandes famílias estão aí até hoje. Os Porsche, ThyssenKrupp, os grandes conglomerados alemães, todos eles têm culpa no cartório. Só para dar um pequeno tempero, a BMW é da família do enteado do Goebbels. Mas voltando, eu acho que a gente está no momento em que uma parte da sociedade brasileira acordou e está lutando pela liberdade, e numa liberdade democrática, plural. E a gente se depara continuamente com o novilíngua, a introdução de pequenos termos para desconstruir o nosso espírito. Os povos indígenas, o povo negro do Brasil. Só tem um povo no Brasil que é o povo brasileiro. Quando você aceita a argumentação que existem vários povos, imediatamente já entra a autodeterminação dos povos e abre espaço para esses povos poderem se separar do Brasil. É isso que está por trás. Então, quando você começa a ver, parece uma grande teoria da conspiração. E eu sempre achei que o Foro de São Paulo era invenção. Não tinha internet. Primeiro Foro de São Paulo não tinha internet. Quando eu comecei a ver as evidências, eu falei, não é possível que isso está sendo feito. Isso é absolutamente criminoso. Então, é verdade, as coisas estão documentadas, os termos usados, ideologia de gênero, é exatamente o gender americano que eles põem, que eles trazem, gradualmente vão introduzindo. É isso que a gente está hoje lidando no mundo ocidental. Existe uma ideologia, um movimento totalitário tentando desestruturar a nossa vida, a nossa liberdade, para trocar isso por um movimento maior. É disso que se trata a luta nesse momento no Brasil, e aqui é o epicentro dessa luta. O MEC é o epicentro dessa luta. Por isso que eu topei o desafio.